E essa última questão sobre a equação reduzida e geral da reta é uma questão contextualizada, onde ele dá um problema para a gente resolver e a gente vai precisar de aulas anteriores para estar chegando nessa resposta. Mas, falando um pouquinho do enunciado, ele diz que existe uma rua, uma estrada, onde é dada uma equação dessa estrada, que é y igual a 2x menos 1. Tá certo? Aqui ele deu na equação na forma reduzida, y estando isolado. Ou seja, todos os pontos que estão nessa estrada vão pertencer a essa regra, a essa lei de formação que é y igual a 2x menos 1. Ele diz que em certo momento que ele está no ponto A e no ponto B, ele passa por esses pontos e ele percebe que a distância do ponto A ao ponto T é 5 quilômetros e a distância do ponto B até o ponto T também é 5 quilômetros. Então isso está no desenho e eu estou contextualizando aqui para vocês. Qual que é o nosso objetivo? É descobrir qual que é a posição desse ponto A, ou seja, qual que são as coordenadas desse ponto A, qual que é o x do ponto A e o y do ponto A, e a mesma situação para o ponto B. Então a questão finaliza quando a gente encontrar as coordenadas desses dois pontos. A gente só conhece a distância entre eles e eu conheço a coordenada da torre, que no caso é 6,1. Qual que é o nosso objetivo, então? É descobrir essa posição, só que para isso eu vou utilizar a fórmula da distância entre pontos, que é das aulas anteriores. Então, a distância entre o ponto A e o ponto T é essa fórmula que estava aqui. O que muda da forma usual nossa é que aqui era um ponto B. Eu não quero descobrir essa distância, eu nem sei esse valor, não me interessa nesse momento. Então, eu sei que a distância do ponto A ao ponto T é 5, então é dessa forma que eu vou começar. Esse 6 é o x do ponto T, e esse xa é o x do ponto A, que eu não conheço, que eu chamei de x. Mais, abre parênteses, y do ponto T, tá aqui o 1, menos. E agora que vem o detalhe. Se eu colocar um y aqui para simbolizar o y do ponto A, eu vou ficar com duas incógnitas e uma só equação. Eu não vou conseguir descobrir esses valores. Então, qual que é a nossa grande sacada dessa questão? Olha só o que a gente está dizendo. Eu estou dizendo que todo y ele é igual, ele pode ser substituído por 2x menos 1. Então, ao invés de colocar um y aqui, eu chamei o y, que estava aqui, de 2x menos 1. Certo? Fechei o parênteses e ficou ao quadrado, que é a fórmula da distância entre pontos. Por que dessa forma fica mais simples? Porque eu só tenho x agora para tratar nessa questão e é ele que eu vou descobrir. Como eu quero achar o valor de x, eu elevo ao quadrado os dois lados, então o 5 ao quadrado é 25, e essa raiz ao quadrado acaba se anulando. E aqui eu resolvo através de produtos notáveis. Ou seja, quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Descobrindo esses três termos aqui, que é esse trinômio. Se eu não lembro desse detalhe, eu faço uma distributiva desse parênteses vezes ele mesmo. Vou encontrar a mesma resposta. Eu percebo que dentro desse segundo parênteses, de forma simplificada, eu ia obter algo desse tipo aqui, ó. Como aqui é um negativo, ele vai trocar o sinal desse 2x e trocar o sinal do menos 1, então vai ficar 2 menos 2x ao quadrado. E no momento que eu resolvo isso aqui também por produtos notáveis, eu chego nesse outro trinômio que está aqui. Ok? E agora eu estou percebendo que isso está caminhando para uma outra área da matemática, né? A gente vai fugir um pouquinho de geometria analítica e agora vai cair em equação de segundo grau. Então eu organizo os termos, né? Deixo o zero isolado e organizei x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e números com números e cheguei nessa equação, que eu percebo que é uma equação de segundo grau. Se eu dividir por 5 desse lado e dividir por 5 desse lado, eu consigo a mesma equação, só que ela de forma mais simplificada, de forma mais reduzida, números menores. E fica mais fácil de trabalhar com ela. X ao quadrado, dividir por 5, menos 4x, dividir por 5, e esse 15 também eu dividir por 5. E agora, utilizaria a fórmula de Bhaskara sobre produto para encontrar as raízes. É esse que é o nosso objetivo. Então, aqui pelo espaço e pelo tempo, eu vou fazer por soma em produto. Sempre tento indicar isso para os alunos. Então, aqui seria menos b sobre a, então é o oposto desse menos 4. E aqui é o x, é o c sobre a. Dois números que somados resultam em 4 e multiplicados resultam em 3, vai ser 3 e 1. Ou seja, eu acabei de encontrar o meu x', que é igual a 3, e o meu x duas linhas, que é igual a 1. Só que ele não quer só o x, ele quer o ponto. O que eu encontrei, na verdade, é a coordenada x do ponto A e a coordenada x do ponto B. Não faz diferença se fosse 1 e 3 ou 3 e 1.
mas eu tenho que encontrar agora o y dele. Então eu vou chamar aqui de y' a substituição do x por 3 e o resultado que eu vou encontrar. Substituindo o 3 nessa equação, vai ficar 6 menos 1 vai dar 5. Logo, eu acabei de encontrar um dos pontos, que aqui eu vou chamar de ponto A, que é o 3 e o 5. Essa aqui é uma das respostas. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o x duas linhas. E eu vou encontrar o y duas linhas. Substituindo o x por 1, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos 1, eu vou restar em 1. Logo, eu encontrei o segundo ponto, que é a última coisa que ele cria nessa questão. Então, esses daqui são os valores desconhecidos que a questão perguntou. São as coordenadas desses dois pontos passando por essa estrada e que tem uma distância de 5 km, 5 unidades, desse ponto T que ele já tinha dado na questão. Resposta final, o ponto A, que eu chamei isso daqui, é 3,5 e o ponto B é 1,1. Tanto faz, se fosse ao contrário, não teria problema nenhum.